Oi pessoal, no vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre coordenadas polares. Agora a gente vai falar sobre o teorema do momento linear e da energia. Você deve ter percebido que a gente estava reescrevendo, né, as coordenadas em termos de mais de duas dimensões, duas, três dimensões e assim por diante. Eu comentei com vocês que as coordenadas polares podem ajudar muito quando a gente vai fazer simulações de problemas ou modelos de problemas que envolvem giro. Mas em muitos casos, por exemplo, o lançamento de projétil, que é um problema de física bem conhecido, ele é um problema de duas dimensões ou três dimensões e ainda assim ele precisa que você, pelo menos é mais fácil de que você resolva considerando ainda as coordenadas cartesianas. Então, o tipo de coordenada ele vai depender um pouquinho do que você está tratando. Nessa aula especificamente, eu gostaria de aproveitar para reescrever o teorema do momento linear e da energia que a gente discutiu no bloco anterior, considerando agora que cada uma das grandezas que a gente está tratando, elas são grandezas vetoriais, algumas delas, e outras são escalares. Quando a gente está tratando de funções física no plano, a ideia é que você tenha, ou no espaço, você tenha uma boa noção de diferenciar o que afinal é vetor, o que afinal é escalar, para você não se confundir, tá? Então, vamos fazer as primeiras considerações. A gente começa analisando a segunda lei de Newton, né? Que é massa vezes aceleração igual a força. Note aqui que a massa é um escalar, mas a aceleração é um vetor. Então ele fica a taxa de variação do vetor posição em função do tempo. Então note que você tem que ir definindo o que é vetor e escrevendo para você não se perder. Como eu comentei, o livro que a gente segue, alguns autores, em vez de colocar a seta indicando o vetor, coloca em negrito. Mas eu não tenho condição de fazer isso aqui no quadro. Então a gente coloca a seta aí, né? E isso é igual à força, o somatório de forças, né? Que também é um vetor. Então, quando a gente reescreve a segunda lei de Newton pensando nas grandezas vetoriais, a gente escreve algo nesse sentido. Massa, escalar, vezes taxa de variação segunda do vetor posição é igual ao vetor força. Claro que aos poucos eu vou parando de falar vetor força, vetor posição assim por diante, porque você vai ter essa noção, você sabe que posição sempre é vetor, força sempre é vetor e massa sempre é escalar. Massa não tem direção nem sentido, então basta um único número para representá-lo. Agora note que quando a gente está falando de coordenadas cartesianas, a gente pode reescrever essa expressão em termos de decomposição. Então, em vários problemas, como por exemplo o problema do projétil, vale a pena você escrever assim, ó. Massa é taxa de variação e pegar essa componente do vetor posição na direção x, que a gente chama do próprio vetor x, ou do componente x aqui, né? Isso vai ser igual a f, a componente x do vetor força. Note que agora a gente colocou a lei de Newton em termos de cada uma das componentes. Note também que o vetor r, que marca a posição, ele tem coordenadas x, y e z. E essas coordenadas são números, são escalares, né? Por isso, quando a gente reescreve só na direção x a segunda lei de Newton, passa a cair no problema de uma dimensão, que foram os problemas que a gente resolveu até agora, né? E, bem, essa direção, caso tenha na direção y também, você também escreve uma expressão, que é a segunda lei de Newton, na direção y, e a segunda lei de Newton na direção z, né? Então você pode escrever em cada uma delas sem problema nenhum. E em vários casos você vai poder resolver o problema independentemente. Você deve se lembrar disso quando a gente resolvia problemas de física, talvez lá do ensino médio, principalmente lembre-se do problema de projétil, né? Que a gente decompunha o movimento na direção x, movimento na direção y e aplicava a lei de Newton para cada uma dessas direções. Isso aqui não muda. A única questão é que em alguns momentos a gente vai condensar isso tudo numa expressão só e trabalhar com isso daqui para ver se a gente pode fazer uma outra análise em vez de fazer a decomposição e resolver o problema separadamente. Isso vai acontecer em vários problemas que a gente vai resolvendo, tá? Outra grandeza que sofre, outro resultado que sofre transformação é a grandeza que a gente definiu como momento, no caso, o momento linear. O momento é um vetor, tem modo, direção e sentido. E ele ainda é escrito como um produto da massa vezes a velocidade. Só com cuidado de que a velocidade também é um vetor e a massa é um escalar. Então a gente acaba escrevendo o momento dessa forma. De forma equivalente, a gente pode reescrever a função de momento para decompô-la caso a gente esteja resolvendo o momento na direção x, velocidade na direção x, y e z e assim por diante, tá? Isso você pode fazer sem problema nenhum. Outro resultado que a gente discutiu quando a gente definiu o momento
é que a gente fez a taxa de variação do momento em função do tempo. Eu até comentei para vocês que essa, de fato, é a segunda lei de Newton, na forma como Newton propôs, né? Então ele propõe isso daqui, dizendo que a força, na verdade, é a taxa de variação do momento em função do tempo. Essa expressão que a gente marca aqui, na verdade, é um caso específico dessa segunda lei de Newton, que é o caso quando a massa não varia. A gente vai discutir essa generalização ainda mais para frente, mas é importante você notar que a definição de força é dado como taxa de variação do momento em função do tempo. Força é um vetor, momento também, então não esqueça de escrever assim para a gente evidenciar algumas coisas. O teorema do momento linear é esse resultado aqui, mas um pouco trabalhado, né? Como você deve se lembrar. A gente integra ambos os lados. Então, quando a gente vai integrar isso aqui, você obtém P2 menos P1, e ambos são vetores, que é momento na posição final menos momento na posição inicial. Isso vai ser igual à integral do tempo 1 até tempo 2, onde você vai integrar a força agora em função do tempo. Essa expressão que a gente tem aqui, ela é já o teorema do momento linear. Aqui escrito em função das três componentes, x, y, z. E essa integral também escrito em termos das três componentes. Então, toma cuidado nisso. Quando a gente consegue resolver essa integral, geralmente você consegue separá-la em função de x, y, z, mais uma vez. E aí você tem, na verdade, três equações para resolver aqui, quando você está falando de três dimensões, ou duas, quando você está falando de duas dimensões, tá? Essa expressão de momento, né, ela pode ser reescrita para a gente falar um pouco sobre energia. Eu estou fazendo isso até rapidinho, porque a gente falou sobre isso, né, nas outras aulas. Eu só quero que você note que esses resultados eles continuam válidos, né? O teorema do momento ainda é válido, o único cuidado você tem que verificar que ele é um vetor, não um escalar, né? E o teorema da energia também vai ser válido, com um cuidado bem específico que a gente tem. Para a gente definir o teorema da energia, a gente define uma grandeza, que a gente chama de energia cinética. E essa energia cinética é definida como meio de mv², né? E a gente analisou lá num dos vídeos, né, que a energia cinética, a taxa de variação dela, né, numa componente, como a gente só tinha uma, né, ele era igual ao produto da componente x vezes a componente x. Porque, veja, a gente tinha escrito esse resultado. Meio de v² igual força vezes energia potencial, né? E aí, quando a gente escreveu isso daqui, o que a gente estava definindo é que existe a energia cinética. A gente até definiu isso aqui como T, caso você queira escrever. Só que isso aqui, de novo, vale em uma só dimensão. Você pode expandir isso tudo escrevendo a soma de todas essas grandezas. E isso fica mais ou menos assim, ó, veja. Você vai ter uma energia cinética decorrente da velocidade na direção x, uma parcela da energia cinética decorrente na direção y e outra na direção z. Então são três parcelas aqui, isso aqui não vai mudar, tá? E quando você fizer a taxa de variação da soma dessas parcelas, meio de Vx², que é a direção x mais a direção y mais a direção z, isso sim vai te dar a energia cinética total. E uma das coisas que você precisa notar é que a energia cinética não é um vetor, é um número. A energia cinética é 30, 20, 50, assim por diante, não tem direção, não tem sentido. A energia cinética não aponta numa direção específica. Ela é uma qualidade escalar do corpo, tá? Então toma cuidado com isso. Tanto que isso, o resultado todo, ó, quando você pega as componentes ao quadrado e soma, isso aqui te dá um número. E taxa de variação de função do tempo também continua sendo um número, tá? Então, veja que isso aqui é um número. Se é um número, como que a gente vai fazer a multiplicação dessa expressão? Se a força e a velocidade são escalares, no final das contas, o que eu tenho que fazer é fazer fx mais vx vezes vx para encontrar a componente x. Fy, vy, componente y, assim por diante. Então, na verdade, o que a gente acaba percebendo é que eu tenho que fazer a multiplicação coordenada a coordenada e somar tudo. E isso se faz na matemática. Se você considerar o produto escalar, tá? Então, quando você estudava geometria analítica, talvez não soubesse por que a gente definia outros dois produtos, é porque esse produto escalar, quando ele faz essa operação da força pela velocidade, da forma que está aí, ele gera fx, vx, fy, vy, fz, vz, todos somados. Então, para a gente fazer com que dois vetores gerem um escalar, a operação de multiplicação aqui tem que ser um produto escalar. Toma cuidado com isso, porque você precisa se lembrar, caso você não lembre, ou pelo menos dar uma olhadinha,
que existem dois produtos, o produto escalar, cujo resultado é um escalar, e o produto vetorial, cujo resultado é um vetor. Para você entender a construção na física do vetor, da grandeza que você quer, você tem que ter noção. Energia cinética é um escalar, então se ele é escrito como um produto de dois vetores, só pode ser um produto escalar. Um produto vetorial, o resultado é um vetor, né? Então, toma cuidado com isso para você poder fazer uma análise correta de que produto está aqui. Eu não precisaria nem dizer para você que produto que é esse. Por mais que existam dois, como o resultado é um escalar, o resultado necessariamente trata-se do produto escalar, tá? Então, toma um pouquinho cuidado com isso. Essa expressão aqui do teorema da energia, ele pode ser reescrito integrando ambos os lados, um resultado que a gente também já fez. Isso fica como a variação da energia cinética no instante final menos inicial, ambos são escalares, e quando a gente integra, você acaba integrando de T1 até T2, de força, produto escalar, com velocidade, agora em função do tempo. E esse resultado que a gente estava aqui é o teorema da energia. E a gente faz uma simplificação, ó. A gente chama V dt é a taxa de variação da posição. Lembre-se, porque dr dt é a velocidade, né? Então você pode reescrever isso aqui da forma que a gente já fez, né? E o que a gente acaba encontrando é integral de R1 até R2, e note que aqui são vetores, né? De F dr. Desculpa, não são vetores, não. Tá certinho. Essa grandeza que está aqui, que a gente acabou de encontrar, a gente inclusive deu um nome, né? Lembre-se que força vezes deslocamento te dá a grandeza que chama trabalho, né? Então, nada aqui mudou, percebe? A única coisa que mudou é você verificar o que são vetores ou o que são escalares. Lembre-se também que essa expressão, na forma que a gente está escrito, ela é mais geral. Então, se você usar esse formato para resolver os problemas, mesmo os mais simples, ainda assim você consegue resolver. Por quê? Um problema de uma dimensão nada mais é do que as coordenadas yz igual a zero. Então, quando você considerar zero em vários desses resultados que a gente colocou, você vai perceber que a gente recai nos problemas anteriores. Então, lembre-se, a física sempre tem esse objetivo de ir cada vez obtendo um resultado mais geral, que é o que a gente está montando a partir daqui, né? O último resultado que eu queria comentar é sobre a segunda lei de Newton em função da aceleração, que às vezes surge também considerando as coordenadas polares, por exemplo. Em vários casos vai aparecer uma expressão que é a segunda lei de Newton, que a gente escreve assim, né, em termos de aceleração. Se você tiver em coordenadas polares, vai ficar massa vezes aceleração componente na direção do raio, que é igual a força na direção do raio, e massa vezes aceleração na direção de θ é igual a F na direção de θ. Você pode, em alguns casos, escrever a segunda lei de Newton aqui. Assim, como você viu no vídeo anterior, você conhece a aceleração na direção do raio, a aceleração em função do θ, e você pode escrever algo assim, ó. M, R ponto, ponto, menos R, mr ponto, θ ao quadrado, ponto, igual a FR. E a outra é M, R sem ponto, θ ponto, ponto, mais 2, M, R ponto, θ ponto, igual a Fθ. Então essas são a segunda lei de Newton, que pode ser reescrita, né? Uma das formas decompostas na forma polar ou na forma polar, né, em função dos seus componentes. Então, ótimo. Esses resultados a gente fez vídeo só para você perceber que a gente pode reescrever. Mais uma vez, o cuidado que você tem que ter é em diferenciar o que é escalar e o que é vetor e reescrever com as operações adequadas. Mas à medida que esses resultados forem aparecendo na solução dos problemas, a gente comenta daí com você o que você tem que fazer, tá bom? Então, tchau!